Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para juntos levarmos a palavra de Deus a mais pessoas, alcançarmos mais pessoas com uma boa reflexão, buscando compreensão, direção espiritual para aquilo que Deus quer falar conosco de um modo muito pessoal, de um modo muito íntimo. Afinal de contas, Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, ele sempre fala muito além das nossas palavras humanas. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, buscando direção espiritual, sem perder o foco em seu Filho Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, que intercede por nós no santuário celestial e está conosco todos os dias, cumprindo a sua promessa até a consumação dos séculos. Mas nós vivemos dentro de um grande conflito. E é desse conflito que nós vamos falar mais um pouco hoje. Mas a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando de modo muito especial, fortalecendo, guiando, inclinando os ouvidos às suas orações, para que sejam atendidas segundo a vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um momento de estudo, um momento de reflexão, um momento de busca, de compreensão acerca também dos seus conflitos pessoais, compreendendo os conflitos, nós já temos um bom caminho para poder resolvê-los. Nós, em primeiro plano, temos que nos compreender como pessoas, como filhos de Deus, como pessoas inseridas numa família, numa sociedade que tem os seus planos, tem os seus projetos. Então, quando nós compreendemos as nossas capacidades, as nossas aptidões e também as nossas limitações, nós podemos resolver melhor os problemas e tomar as melhores decisões. E é este o propósito de Deus para todos nós, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo e, de fato, venhamos a tomar as melhores decisões em nossas vidas. Dentro desta questão do grande conflito, o conflito que nós vivemos, estamos inseridos no meio de um conflito muito maior, que é o conflito espiritual, que se iniciou no reino celeste, que se iniciou num ambiente perfeito. E isto já vem mostrar para a gente que, por Deus ter nos dotado de livre-arbítrio, mesmo em ambientes perfeitos, ainda é possível acontecer algo que venha desagradar, que venha estar de uma forma desconforme aquilo que era propósito, aquilo que foi gerado para um determinado fim. Então, quando nós temos também os nossos conflitos, as nossas dificuldades, nós não podemos nos desesperar. Nós temos que ter uma postura firme, buscando direção espiritual para sabermos como resolver aquele conflito, como que resolver aquela situação. Mas nós não podemos, em momento algum, entrar em desespero. Por quê? Porque Deus certamente vai nos conceder sabedoria, discernimento e direção espiritual para que, através da sua palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática, nós possamos compreender a solução para aquilo que nós estamos vivendo e a direção para a realização dos nossos sonhos e projetos. Então, Deus, ele tem sempre o escape nas nossas aflições, ele sempre nos orienta nas nossas necessidades e ele sempre nos capacita para que alcancemos o melhor segundo os seus propósitos em nossas vidas. É desta maneira que nós vivemos, como a palavra de Deus diz, vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. De fé em fé
porque o justo viverá pela fé, por aquilo que ele acredita e coloca em prática, por aquilo que vai além da visão humana, das capacidades humanas ou das limitações humanas, porque Deus nos leva sempre além daquilo que nós podemos imaginar. O texto bíblico fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Texto de Efésios 3:23. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar, se você permitir que o poder dele opere em você. Cuide de você, dirija você, seja de fato o Senhor da sua vida. E é este o propósito de Deus, que nós tenhamos vida e vida em abundância, que nós cresçamos em conhecimento. E dentro dessa abundância que Deus propõe de vida para nós, que nós possamos extrair o melhor desta terra. Mas nós temos um conflito a ser tratado, um conflito principal, que geram outros conflitos na nossa vida, porque afinal de contas, ele vai mexer com a nossa estrutura emocional, com a nossa perspectiva de futuro, com aquilo que nós intencionamos, com aquilo que nós planejamos. Então, os conflitos realmente sempre nos trazem angústia, nos trazem prejuízo, nos trazem um desconforto. Mas como resolver essas situações e como que isto aconteceu? Então, tratando de um modo bastante detalhado a respeito deste assunto, para que a gente compreenda de fato o que é o conflito, a partir do momento da sua existência, lembrando que eu sempre coloco que a Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica e nem em ordem histórica. A Bíblia, ela traz a revelação de Deus, e a revelação ela é progressiva e cumulativa. Progressiva porque ela vem aos poucos, dependendo da capacidade humana de compreender naquele tempo e espaço em que ele está vivendo. Então, a revelação de Deus, ela vem de forma progressiva e cumulativa, porque a revelação de Deus, a nova revelação, não anula aquilo que foi revelado anteriormente, ele só acrescenta, ele acumula, ele traz mais conhecimento, ele traz mais perspectivas, ele traz mais informações para que nós compreendamos o todo daquilo que Deus tem trabalhado no universo, na nossa vida pessoal, guiando o seu povo rumo a Jerusalém celestial, rumo à vida eterna, guiando a cada um de nós individualmente e guiando todo o seu povo para que juntos possamos desfrutar das bênçãos e da eternidade que Deus tem preparado para nós. Mas, na criação, pegando esses aspectos da criação e trazendo um pouco dentro da construção cronológica para que nós possamos entender a revelação progressiva, então nós temos, em primeiro lugar, a questão do início do conflito. Deus, quando fez o homem e mulher, ele fez seres perfeitos, mas como ele fez também os seres celestiais dotados de livre-arbítrio. Então, os seres criados por Deus são criados de forma perfeita, mas têm as suas escolhas, têm a possibilidade de fazer diferente do plano de Deus, de fazer diferente daquilo que Deus está ensinando. E este é o primeiro e o maior problema de todo ser humano. É querer fazer diferente daquilo que Deus ensina, porque o desejo de Deus é que nós vivamos o melhor que ele tem planejado para todos nós. E a maneira que ele nos ensina, nós vamos conseguir alcançar este melhor. Nós vamos conseguir atingir a este melhor. Mas nós temos que nos submeter à sua vontade, à sua autoridade, à sua direção,
com a certeza de que mesmo durante o processo nós não compreendamos algumas coisas, mas pela fé nós confiamos que Deus está agindo, está conosco e está oferecendo o melhor. E à medida em que as questões pessoais e humanas vão se desenrolando, nós vamos entendendo este melhor que Deus tem proposto para nós. E assim nós vivemos bem, com muito mais tranquilidade, com muito mais saciedade, com muito mais paz, alegria, felicidade, que é esse o propósito de Deus para nós. Nós temos a criação do homem e da mulher registrado em Gênesis, capítulo 1, os versículos 26 e 27, onde Deus ele fala assim: também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A sua imagem os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A grande questão é que Deus, aqui ele faz um pronunciamento e ele vai criar o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, e ele quer que este homem e esta mulher e a sua descendência tenha domínio sobre tudo o que foi criado na Terra, no planeta Terra. O Salmo 115 fala que a terra foi dada ao homem e os céus pertencem a Deus. O universo é de Deus, mas a terra foi dada ao homem para que ele cuidasse, para que ele tivesse domínio, para que ele buscasse direção de Deus para viver bem e cuidar da melhor maneira possível aqui deste espaço em que nós vivemos. É por isso que nós temos que cuidar do nosso lar, da nossa casa, do nosso espaço, como sendo um espaço sagrado, concedido por Deus, um presente de Deus, para que nós vivamos em paz, tenhamos felicidade e seja um lugar de refúgio das aflições deste mundo. Que o seu lar realmente seja este lugar. Seja esse lugar de refúgio, lugar de carinho, lugar de amor, lugar de abraço, de aconchego, o lugar onde você possa chegar no final do dia e descansar, sabendo que Deus está abençoando a sua vida, a sua família, de um modo muito especial. Deus aqui em Gênesis 1, versículos 26 a 28, que nós lemos aqui, ele trata a respeito desta criação, mas como eu já disse, a Bíblia ela não está em ordem cronológica, não está em ordem histórica, ela está trazendo uma ordem de revelação. Então, quando Deus faz esta revelação a Moisés, Moisés está peregrinando pelo deserto. É claro que essa revelação está dentro de um contexto também. Moisés, que libertou o povo de Deus do Egito, está peregrinando pelo deserto e o povo começa a murmurar. E no meio desta murmuração, Deus traz uma revelação de que ele é soberano, que ele criou todas as coisas, que ele tem autoridade sobre tudo, e do mesmo jeito que ele criou a terra, tudo o que nela há e todo o universo, que ele, é claro, cumpriria a sua promessa de levar aquele povo até a Canaã, até a terra prometida. Então, ele traz essa revelação a Moisés, mostrando que ele tem autoridade, tem poder para criar todas as coisas e que não abandonaria o povo no deserto, mas que estaria conduzindo à terra prometida, como realmente aconteceu. Então, dentro desta perspectiva pastoral que Moisés
está recebendo de Deus para acalmar o povo, e é isto que nós temos também dentro desse texto, para acalmar os nossos ânimos, a nossa ansiedade, para acalmar a nossa vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus cuidar de você. Deus, que é soberano sobre todo o universo, está atento às suas necessidades. E Ele está cuidando de você de um modo muito especial. Então, Deus, Ele está cuidando de todas as coisas e aproveita também esta necessidade que Moisés está tendo de acalmar o povo para trazer uma revelação a respeito da criação, para que nós entendamos o mínimo daquilo que Deus quer mostrar para nós de como nós fomos criados e qual o propósito da nossa criação. Então, Deus criou o ser humano, criou o homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e deu a este homem, dentro dessa imagem e semelhança, o homem no aspecto humano, né, homem e mulher, ele deu a autoridade de domínio sobre tudo que há na terra, sobre tudo o que foi criado na terra, porque Deus tem autoridade sobre todo o universo e, semelhantes a Ele, nós temos autoridade sobre o que Ele permitiu que nós tivéssemos aqui na terra. Então, esta é a imagem de Deus que é projetada em nós. Do jeito que Ele tem autoridade sobre o universo, nós temos autoridade concedida por Ele sobre a criação da terra. Agora, a semelhança que nós temos principal junto de Deus é a capacidade de reproduzir um outro ser que também seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, isso é uma dádiva que foi dado a nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, mas que não foi concedido aos seres celestiais, não foi concedido aos anjos, aos querubins, aos serafins, né? E não foi concedido a um querubim que gostaria de ter essa capacidade. Um querubim ungido, um querubim da guarda, que inicia este conflito no reino dos céus, que traz este conflito de uma forma indevida dentro de um reino perfeito. Porque aqui em Gênesis capítulo 1, Deus está expondo dia a dia como ele agiu, como ele fez cada parte da criação, né? E trazendo um pouco dentro da cronologia dessa estrutura, dentro do que nós temos na teologia, nós chegamos ao ponto em que Deus declara que ele vai criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí nós temos o querubim ungido que se rebela contra Deus. Ele se posiciona contra Deus, porque na verdade não há ninguém acima dele no reino celestial a não ser o próprio Deus, e ele se posiciona porque ele gostaria de ser a imagem e semelhança de Deus, e Deus vai criar um ser que realmente é a sua imagem e a sua semelhança. E ele faz, né, esta declaração quando nós observamos o texto de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, nós temos o versículo 13, onde, dentro da revelação de Deus, Deus mostra este momento em que o querubim ungido, Lúcifer, como é conhecido por causa da tradução em latim, mas a estrela alva, a estrela brilhante, né? Lúcifer, o querubim ungido de Deus, ele se posiciona, e aqui em Isaías, capítulo 14, versículo 13, nós temos uma declaração da revelação de Deus falando: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e o meu monte na congregação e assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Observem aqui que nessa discussão do querubim ungido com Deus, ele fala que ele
subirá acima das estrelas de Deus, as estrelas que são os seres celestiais, que são tratados como filhos de Deus. Ele está falando que ele está acima de todos os seres celestiais e que ele vai ser semelhante ao Altíssimo. Agora, isso nos traz a ideia da interpretação do que nós chamamos de um falso cognato, de uma falsa compreensão. Dá a impressão de que ele está falando no texto que ele gostaria de ser semelhante a Deus. A questão é que Deus está falando neste momento que ele vai criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí o querubim ungido se posiciona e fala: não, eu serei semelhante ao Altíssimo. Na verdade, o que ele está querendo é ter o nosso espaço, o nosso lugar. Deus iria criar o homem e a mulher, e ele se posiciona, né, de forma contrária, falando que não, que se Deus quer criar um ser à sua imagem e semelhança, que o torne à sua imagem e semelhança, mas que não crie um outro ser. E aí começa a gerar um conflito no céu. O grande conflito, ele se inicia quando o querubim ungido se posiciona contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a ação de Deus. Ele se posiciona, né, de uma forma contrária à vontade de Deus e à direção de Deus. Mas, quando nós voltamos ao texto de Gênesis, né, em Gênesis capítulo 2, onde nós temos aí a formação do homem e da mulher com mais detalhe, Deus, ele mostra no capítulo 2, a partir do versículo 7, né, Gênesis 2, 7, ele mostra com mais detalhes a criação humana, e então o texto diz assim: então formou o Senhor ao homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Né? O homem passou a ser, ele não passou a ter. A alma é o conjunto de tudo que compõe um ser humano, que constrói um ser humano criado por Deus. Então, alma é o que nós somos, não é o que nós temos. Né? Nós passamos a ser alma vivente, e não a ter uma alma vivente. Deus cria o homem e depois, na sequência, ele vai criar a mulher, mas quando chega no versículo 17 do capítulo 2, Deus traz uma ordem devido a este conflito no céu. Então, no versículo 17 do capítulo 2, o texto diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, nós temos a queda do homem, ali incentivada pela serpente, que foi instrumento deste querubim ungido que se torna Satanás. Satanás é uma palavra hebraica que quer dizer adversário. Então, querubim ungido se posicionou como um adversário de Deus, e como adversário, ele passou a ser conhecido como Satã, como Satanás, que é a palavra que quer dizer adversário. Então, o que diz o texto aqui é que, no capítulo 3, versículo 4, o texto diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Observe que ele está se posicionando, continua se posicionando de forma contrária a Deus, porque Deus, ele fala para o homem, para a mulher, ele fala: olha, você não pode comer desse fruto aqui, no dia que você comer, né? A nossa tradução, por um ajuste linguístico, ele traz essa questão: certamente morrerás. O texto hebraico não é exatamente assim. O texto hebraico, a expressão é motstamut, que ele vai dizer: morrendo morrerás. Ou seja, o que ele está dizendo é que no dia que você decidir comer desse fruto, você vai entrar num processo de morte. Morrendo, que é o que acontece conosco, nós estamos morrendo a cada dia, morrendo, nós morreremos. Então, a partir do momento da concepção, o ser humano, pelo pecado, ele é passível de morte.
Então, apesar de que nós estamos vivendo e lutando pela vida, mas nós estamos, de fato, a cada dia morrendo por causa do pecado. Então, durante esse processo de vida, nós estamos morrendo. E morrendo, um dia nós morreremos de fato, né? Mas, durante este processo, e é por isso que Deus determinou que a morte fosse um processo e não um ato, porque se a morte fosse um ato, não haveria oportunidade de reconciliação, de arrependimento, de perdão. Mas Deus, ele proporcionou essa possibilidade a todos nós. A possibilidade de arrependimento, a possibilidade de perdão, de reconciliação com Deus. Então, ele cria a morte como um processo, né? Ele traz a morte como um processo dentro do livre-arbítrio humano, e nesse processo, todo ser humano tem a oportunidade de reconciliação com Deus, de arrependimento, de voltar atrás, de começar de novo e ter o perdão dos seus pecados pela remissão em Cristo Jesus e dirigidos pelo Espírito Santo como filhos de Deus, através da Bíblia, a palavra de Deus, chegarmos à redenção e à vida eterna. Sermos restituídos ao propósito original, que vivamos eternamente com Deus. Então, o texto aqui de Gênesis 2, o versículo 17, e Gênesis 3, o versículo 4, nós temos Deus trazendo um alerta que há alguma coisa errada, né, que se iniciou no grande conflito no universo, no mundo celestial, mas que atingiu também a criação da Terra, e ele coloca uma limitação. Ele fala: olha, vocês não devem comer desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão entrar num processo de morte. E não é esta a intenção de Deus. Né? Mas aí vem o adversário de Deus, Satanás, utilizando a serpente como instrumento para se aproximar e conversar com a mulher, e fala para ela que ela pode comer do fruto, que de fato ela não vai morrer, ela não vai entrar nesse processo de morte. A questão é que Satanás conseguiu levantar dúvida na mente da mulher, ele conseguiu levantar dúvida no pensamento da mulher e depois ao homem, e nessa dúvida, no duvidar de Deus, no deixar de acreditar em Deus, eles experimentaram do fruto que Deus falou para não comer. E aí eles entraram num processo de morte. Quando eles entraram nesse processo de morte, Deus imediatamente vem falar com eles e vem trazer a oportunidade de confissão para que haja perdão, para que haja restauração. Então, Deus, ele nunca vai ser injusto em aplicar uma sentença sem primeiro dar a oportunidade de retratação, de dar a oportunidade de restauração. Então, quando nós temos o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, o texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, no período do pôr do sol, né, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aqui começa uma sucessão de acusações. Deus está conversando, oferecendo a oportunidade de arrependimento. Mas, ao invés de confessarem e se arrependerem, eles começam a acusar um ao outro. O homem acusa a mulher e acusa o próprio Deus: a mulher que tu me deste me enganou, ela me deu do fruto para comer. Então, ele acusa Deus e acusa a mulher acusa a serpente,
mas ninguém, nenhum deles, em momento algum, se posiciona como arrependimento, como confissão, voltando ao amor, voltando à busca do perdão de Deus, né? E é por isso que eles são expulsos do Éden, são expulsos daquele lugar, né? Para que eles não vivam, como diz o próprio texto, eternamente em pecado, né? Não participem também da árvore da vida e vivam eternamente em pecado. Deus ele teria que solucionar de algum modo aquele problema que foi criado. E ele, assim, dentro da mesma justiça que ele aplicou no céu, quando o querubim ungido se rebela contra ele e convence outros seres celestiais que Deus foi injusto com ele, e Deus expulsa Satanás, que era o querubim ungido, que agora é Satanás, o adversário, expulsa ele do céu com um terço dos seres celestiais que ele convenceu que Deus seria injusto com ele, né? Da mesma forma, a mesma aplicação Deus faz agora com o homem e com a mulher. Deus, ele pega esse homem e essa mulher e ele expulsa do Éden, porque, afinal de contas, Deus tem que ser justo, tomando a mesma postura, né, com a sua criação. Agora, se Deus está tomando a mesma postura dentro da sua criação, as pessoas costumam levantar uma pergunta. Se Deus deixou, né, se Deus deu a oportunidade de arrependimento e reconciliação para o homem e para a mulher, porque ele veio conversar, como nós lemos aqui em Gênesis 3:8, Deus vem conversar com o homem, com a mulher, né, para que haja uma restituição, para que haja uma reconciliação, para que haja confissão e perdão pela graça de Deus. Mas como não acontece essa confissão, mas Deus dá a oportunidade. E a pergunta que é gerada é: esta oportunidade também não foi dada aos seres celestiais? Esta oportunidade não foi dado também ao querubim ungido, que se torna Satanás, o adversário de Deus? Deus não daria esta oportunidade ao querubim ungido também de reconciliação? É claro que sim, porque a justiça de Deus é para todos. Deus é justo, é íntegro, é fiel para com todos. E também, certamente, o querubim ungido e todos os seres celestiais que concordaram com ele tiveram a oportunidade de conversar com Deus, de ter a sua confissão, de fazer a sua reconciliação, de voltar atrás na sua decisão. E como nós sabemos disso? A Bíblia, ela sempre tem que se explicar. Ela sempre traz a revelação que nos é necessária. Então, quando nós olhamos o texto de Ezequiel, capítulo 28, a partir, né, do versículo 13, então Ezequiel 28, a partir, aliás, do versículo 11, para a gente ter o contexto, né, nós temos dentro da revelação progressiva e cumulativa de Deus, o momento em que Deus conversa também com o querubim ungido, ele conversa também com os seres celestiais para que haja uma reconciliação. O que foi oferecido para o homem e para a mulher também foi oferecido para o querubim ungido, mas ele não quis, ele não aceitou, né? O homem e a mulher arrumaram desculpas e ficaram acusando um ao outro. E Satanás, né, ali na posição de querubim ungido ainda, ele se posiciona de maneira firme e ele não aceita a reconciliação que Deus está propondo para ele, né? Então, quando nós temos aqui no versículo 11 de Ezequiel 28, o texto diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Aqui inicia a conversa de Deus com o querubim ungido.
Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, né? E os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido. Observe que aqui é que nós temos a revelação de quem ele era. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Observe o que Deus está falando. Deus está falando, eu sempre tratei você como filho. Você era como um sacerdote. Quando ele apresenta aqui essas pedras que também são vistas no peitoral do sacerdote no templo, ele está falando para esse querubim ungido, Deus está falando para esse querubim ungido, sempre te tratei como um filho, como uma pessoa próxima, você caminha comigo, você tem autoridade até sobre algumas questões da criação, por isso que ele coloca essa expressão no versículo 12, falando que tu és o sinete da perfeição, a ideia algumas outras Bíblias trazem a expressão tu eras o aferidor de medidas, porque ele tinha essa capacidade, né, de conferir as medidas daquilo que foi criado por Deus. Então, era cheio de sabedoria, cheio de formosura, era tratado como um sacerdote, caminhava junto com Deus. Deus está conversando com ele, mas ele continua se mantendo contra Deus. Deus está mostrando tudo o que ele tem, tudo o que ele é, e mesmo assim ele quer mais. Ele quer ser a imagem e semelhança de Deus, né? O texto aqui no versículo 15, quando Deus fala, tu eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o que é iniquidade? Ele se posicionou, ele sabia que ele estava sendo contra Deus, ele sabia que ele estava ofendendo a honra e a moral de Deus, né? E mesmo assim ele continuou fazendo, né? E é por isso que ele é expulso do céu. É por isso, quando chega no versículo 17, olha o que diz o texto. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e lancei-te fora da terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, o fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinzas, né? E sobre a terra, aos olhos de todos, passaram a te contemplar. Todos os que te conhecem entre os povos estão horrorizados por sua causa. E você hoje vem a ser um objeto de espanto. Por isso, não serás mais eterno. Em outras versões está, nunca mais serás eterno. E ainda tem outra versão que fala que jamais subsistirá. Ou seja, em resumo, o que aconteceu? Deus oferece a oportunidade ao querubim ungido de confissão, de arrependimento, de reconciliação, mas ele não quer, ele rejeita esta possibilidade. E rejeitando todas as oportunidades que Deus está dando a ele, Deus fala: olha, você tem autoridade, você é tratado como filho, você caminha comigo, você não tem o porquê fazer isto, né? Ele rejeita de todas as formas, e ainda, quando a expressão do texto fala aqui que ele vende no seu comércio, né? Ele espalha
a outros seres celestiais que Deus foi injusto com ele e convence um terço do céu. E aí ele é expulso do céu junto com todos aqueles que ficaram ao seu lado. E é desta maneira, né, que ele se torna Satanás, um opositor a Deus, um adversário de Deus, e aqueles que eram seres celestiais, né, que ficaram ao lado dele, se tornam demônios, se tornam também adversários de Deus, sob o comando deste querubim ungido que se torna Satanás, né? Só que a sentença final que Deus coloca é: vocês nunca mais serão eternos, ou seja, perderam a eternidade. Satanás tem um fim, os demônios têm um fim, né? Haverá um fim, não haverá um sofrimento eterno, um inferno com sofrimento eterno, porque isso não faz parte do amor de Deus. O que haverá é uma destruição eterna. Deus, né, no juízo final, ele vai apresentar a cada um o motivo da sua destruição e ele será destruído para sempre. Satanás, os demônios, que são os anjos caídos, e todos aqueles que rejeitaram a Deus e que não aceitaram a reconciliação. Assim como Satanás não aceitou, muitos seres humanos também não aceitam. Não aceitam a autoridade de Deus, não aceitam os cuidados de Deus, não aceitam a reconciliação com Deus. Né? Por isso que o apóstolo João escreve que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esses que foram feitos filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, pela misericórdia, pelo arrependimento, pela confissão e pelo perdão dos nossos pecados através da graça em Cristo Jesus, então, nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida e seremos salvos e viveremos na eternidade. Mas aqueles que rejeitaram a Deus, assim como Satanás, né, eles serão lançados no lago de fogo, não para sofrimento eterno, mas para destruição, porque Deus fala aqui em Ezequiel 28, o versículo 19, o final do versículo, que Satanás não tem eternidade. Não existe eternidade separada de Deus. Então, nunca mais você vai ser eterno. Não terá eternidade. Ele era um ser eterno porque estava ligado a Deus na eternidade. Mas a partir do momento que ele se desligou de Deus, e todos aqueles que se desligam de Deus e não fazem a reconciliação, não fazem o caminho de volta, perdem a eternidade e serão destruídos no juízo final, porque longe de Deus não podem viver eternamente, nem que fosse para sofrimento. Então, ninguém vai sofrer eternamente num suposto lugar chamado inferno, que é uma palavra que no texto hebraico e no texto grego nem existe. Essa palavra veio para a língua portuguesa por causa da tradução da Bíblia para o latim, né, que traduz o Sheol, o Hades, o Tártaro, né, como se fosse um lugar de sofrimento eterno. Mas não é isto que a Bíblia apresenta para a gente. Então, o que a Bíblia coloca aqui, Ezequiel, capítulo 28, o versículo 19, é que todos aqueles que se posicionam contra Deus, não aceitam a reconciliação, não voltam, né, ao arrependimento, não recebem perdão e a graça de Cristo, não têm eternidade, nunca mais será eterno. Então, aqui em Ezequiel 28, Deus dá a oportunidade a Satanás de confissão, de arrependimento. Deus dá a oportunidade que ele volte atrás, mas ele não volta. Ele não quer esta oportunidade e ele continua se posicionando, falando que Deus foi injusto com ele, que deveria ter feito dele a sua imagem e semelhança, e na verdade não o fez. Então, Satanás, né, o querubim ungido, não aceita a reconciliação, se torna Satanás e convence um terço do céu que Deus é injusto. E o que é pior,
ele continua convencendo muitas pessoas que foram criados à imagem e semelhança de Deus, continua convencendo as pessoas de que Deus é injusto, que Deus não é bom, que Deus não tem amor, que Deus não promove esses cuidados da reconciliação, mas nada disto é verdade. Deus está pronto, de braços abertos, para receber todo aquele que se volta a Ele em arrependimento, confissão, conversão, e Deus dispensa a graça, o perdão e promove a reconciliação para a vida eterna. Tá? Então, aqui em Ezequiel 28, nós temos esse diálogo de Deus oferecendo a reconciliação e perdão, mas o querubim ungido não aceita. Quando nós olhamos o texto de Isaías, capítulo 14, nós temos a sentença final, já que em Ezequiel 28 ele não aceitou, né, a reconciliação, né, o querubim ungido não aceitou a reconciliação, então ali ele já teve a sua perda da eternidade. Em Isaías 14, nós temos mais detalhes desta sentença final de Deus. Então, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, nós temos aqui: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tá? Então, essa expressão aqui, ó, estrela da manhã, filho da alva, né, que quando foi traduzido para o latim, a Bíblia, para a Vulgata Latina, ele foi traduzido como Lúcifer, o filho da alva, o filho da luz, né, o ser de luz. Então, por isso que este nome acabou pegando, né, como se fosse um nome de Satanás, mas não é. Na verdade, nem ele pode ter esse título, porque ele era chamado assim enquanto era o filho da luz, enquanto ele era o filho da alva. Mas, na verdade, ele não é mais assim. Então ele fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então, já foi Lúcifer, hoje não é mais. Hoje é Satanás ou diabo na versão grega. Satanás, o adversário, na versão hebraica, diabo, aquele que divide na tradução grega. Né? Então, como foste lançado por terra, tu que deliberavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui volta aquela questão de que ele queria ser feito à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Ele que era um ser criado, né, vamos dizer, de uma alta classe, andava junto com Deus no reino celestial, mas ele queria mais, ele não estava satisfeito com aquilo que ele era. Né? Isso também mostra que aquelas pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que são, com aquilo que foram criados por Deus, é porque sofrem essa ação de Satanás também sobre si, já que Satanás tem o mesmo pensamento de não aceitar a autoridade de Deus naquilo que ele foi criado. Né? Então, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer-te: este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis de todas as nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Observe que o tema da morte, ele passa a ser recorrente quando Deus está aplicando a sentença final. Por quê? Porque a morte é o deixar de existir. Então, Satanás e os seus demônios, os seus anjos caídos que se tornaram demônio, eles deixarão de existir, né? Serão mortos.
e todos aqueles que rejeitarem a Deus, recusarem a Deus, também terão a mesma sentença. Versículo 19 de Isaías 14 diz: Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás à sepultura, porque tu destruístes a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Olha essa expressão. A descendência dos malignos jamais será nomeada. O que quer dizer? Não participam do livro da vida, não será nomeado, não terá o seu nome no livro da vida, porque não terão eternidade, porque não viverão eternamente. Então, compreendam que este conflito que se originou no céu, esse grande conflito entre Deus e o querubim ungido, na verdade, entre o querubim ungido e Deus, porque é o querubim ungido que se posiciona contra Deus. Então, esta disputa, essa desavença que se iniciou no céu, ela continua, né, no nosso campo terreno, ela vem para o nosso campo terreno, e nós estamos no meio deste grande conflito, onde temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus pelo arrependimento, confissão, conversão, e desta forma sermos perdoados, reconciliados e ter o nosso nome escrito no livro da vida, e assim voltarmos a ter a vida eterna, que é o propósito de Deus, interromper este processo de morte. É claro que todos nós passaremos pela morte, porque estamos em meio ao pecado, então, morrendo, morreremos, como é a sentença de Deus, mas pelo perdão e reconciliação, temos a ressurreição em Jesus Cristo para a vida eterna. É isso que Deus propõe para nós. É isso que Deus está falando para cada um de nós. O grande conflito que foi instaurado não tem que ser uma realidade de morte em nossas vidas. O grande conflito, ele acabou selecionando aqueles que verdadeiramente estão de coração aberto para viverem com Deus, que amam a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, que amam a Deus sobre todas as coisas, que querem de fato passar a eternidade com Deus pela reconciliação. Mas isso tem que acontecer através da confissão, do arrependimento, da conversão, para que realmente possamos voltar a ter o nosso nome escrito no livro da vida e assim termos a vida eterna. Este é o propósito de Deus. Estamos vivendo no meio deste conflito. E no meio deste conflito, nós temos a oportunidade de escolha, de nos reconciliarmos com Deus ou de nos posicionarmos como o querubim ungido se posicionou, não aceitando a reconciliação. Nós temos essa oportunidade de escolha, mas se nós não aceitarmos a reconciliação, nós não teremos o nosso nome no livro da vida e, consequentemente, não teremos vida eterna. Então, temos que fazer uma opção a respeito do que Deus tem preparado para nós. Temos que fazer uma opção acerca do que Deus está propondo diante de nós. Ele nos criou à sua imagem e sua semelhança. Todos somos criaturas de Deus, mas temos a oportunidade de nos tornarmos filhos quando nos colocamos debaixo do seu poder, da sua autoridade, nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, cumprimos os seus mandamentos todos os dias em nossas vidas. Desta maneira, nós voltamos a nos reconciliar com Deus, nos tornamos filhos de Deus, não apenas criaturas. Somos filhos criados à sua imagem e à sua semelhança, e escrito o nome no livro da vida, teremos a vida eterna.
no meio desse grande conflito? A pergunta de Deus é: o que você escolhe? Você escolhe simplesmente viver esta vida terrena, esta vida humana? Você se posiciona também contra o amor de Deus que está oferecendo a oportunidade de reconciliação? Ou você aceita esta reconciliação, confessa os seus pecados, pede perdão, se converte não cometendo mais esses pecados? E aí, como diz o texto de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus quer de você, quer de mim, quer de todos nós. Deus, como eu sempre falo, não espera que sejamos perfeitos, mas espera que ofereçamos o nosso melhor, que nós compreendamos o seu amor, os seus cuidados, que compreendamos a história da redenção, compreendamos que estamos vivendo no meio de um grande conflito espiritual, um grande conflito que se iniciou no céu, se estende aqui na terra, estamos no meio dele, participamos dele, mas em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo, seremos mais que vencedores. Teremos o nosso nome escrito no livro da vida e estaremos juntos à vida eterna. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe de nossas vidas, para que a cada dia nos reconciliemos com o Senhor, para que nós possamos manter o nosso nome escrito no livro da vida e tenhamos a vida eterna pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pelos cuidados e bênçãos. Te agradecemos pela reconciliação, pela graça dispensada em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Deus, pelos teus cuidados e pela tua revelação. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos que permaneça conosco e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.